Tô Tá sim. aqui com a gente. Ô, fala, Gustavo. E aí, E aí, Chica? Gustavo? Teve sorte, viu? Beleza? Sem energia aqui. Tá vendo? É mesmo, cara? É, Caramba, mas não pagamos a conta. foi anunciado aí que ia ter essa... Não. Teve os estouros aqui. Teve uns 4 ou 5 estouros de transformador É aqui. mesmo? Deve ser É, sobrecarga. acho que vai demorar. Eita. Então a É, gente vai pra casa. boa. Você Vamos toca sim. aí, então? Fica tranquilo, toco sim. Eu tô com o Vicente aqui, ó. O Vicente tá aqui. Fala, Centão. Opa, Vocês boa não conhecem tarde, Vicente? tudo bem? Tá bom? Olá, Desculpa, tá, gente? Fica tranquilo aí. tranquilo. Falou. Valeu. Imagina, Tá, tchau, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Tá, vamos lá então, Gustavo. Boa. Aqui essa é a previsão probabilística, né, da ocorrência de uma laninha, ou de um El Ninho, ou de uma neutralidade para os próximos trimestres, né? Na semana passada a gente comentou, nós trouxemos essa previsão do IRI-CPC, e é uma previsão puramente de modelo, esse gráfico aqui da esquerda. Sim. E agora, em meados de agosto, a gente já teve uma atualização dessa previsão do IRI-CPC, mas agora os meteorologistas, eles também colocam ali, né, a sua opinião, o seu conhecimento sobre isso, e esse gráfico da direita, ele fica um pouco mais atualizado, né? Não é só saída de modelo. Mas, em geral, assim, uma visão geral, a gente continua, né, com essa previsão da ocorrência de uma laninha para os próximos trimestres, até o final do ano, né, até dezembro, entrando também ali no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro do próximo ano. Porque a gente ainda tem essa probabilidade de maior ocorrência, essa maior probabilidade de ocorrência de uma laninha. Sim. E aí, já em direção a fevereiro, março, já começa a ganhar um pouco mais de força a probabilidade da ocorrência de uma neutralidade, né? A gente já vem com essa laninha há muito tempo, já persistindo, já pelo terceiro ano. Então, já no próximo ano, agora no próximo ano, né, a partir de fevereiro, ela já começa a ganhar perder mais força e ganhar essa probabilidade de ocorrência de uma neutralidade. E lembrando, né, por que a laninha ela acaba causando ali para a região sul do país? Ela influencia secando um pouco mais a região sul do país nesses próximos meses. E pelo contrário, no Nordeste, na região Norte, ela tem, né, uma componente inversa, vamos dizer assim. Ela influencia para mais chuvas na região Nordeste, na região Norte. Então a tendência é que esse sul, com esse fortalecimento da laninha agora nos próximos meses, ele comece a ter uma tendência mais seca também. Essa resposta ela demora. O oceano ele começou agora a esfriar um pouco mais, e essa resposta entre o oceano e a atmosfera, ela leva um tempo para acontecer. Então a gente tem essa resposta de um sul um pouco mais seco, justamente mais ali a partir de outubro, em direção a esses meses. Medir tempo de acoplamento, né? Entre o oceano começar a resfriar, o ar dele começar, logo acima dele começar a responder, se alterar na atmosfera, subir na circulação, chegar até o Brasil. Normalmente tem um tempo de delay aí de um ano, aliás, um ano não, um mês, 2 meses até isso começar a ser acoplado. Perfeito. Eu acho que vale aquele comentário, Marcelo, que a gente falou sobre como é que essas previsões da laninha têm vindo cada vez mais indicando o final da laninha um pouco mais para frente, né? Isso, exatamente. Isso desde outubro. Isso, a gente mostrou isso também na semana passada, né? Que ela veio se expandindo, essa previsão, né? A gente começava ali em dezembro a apontar uma neutralidade, mas agora isso não. Dezembro a gente continua ainda com o regime de laninha. Essa laninha, ela adentra já o ano de 2023, ali em janeiro. Então a gente tem essa maior persistência da laninha até esse início do próximo ano. Então é importante ressaltar isso. Mas a partir de fevereiro, março, aquele trimestre de janeiro, fevereiro e março do próximo ano, a gente já começa aqui com uma neutralidade a ganhar um pouco mais de força. E a neutralidade, ele influencia de que forma a nível pluviométrico? Isso. Quando a gente tem uma laninha ou quando a gente tem um El Ninho, a gente já conhece muito bem qual é o padrão de influência na precipitação da região sul, da região nordeste, norte. Eu comentei da laninha, né, que ela tende a secar um pouco mais a região sul. O El Ninho, ele tem esse fator contrário. Quando a gente tem uma neutralidade, né, quando a gente não tem o El Ninho ou a laninha indicando o que vai acontecer ali, regendo aquele papel mais importante, outras oscilações de mais curto prazo, elas começam a ser um pouco mais importantes, né? Começam a influenciar mais naquele regime de precipitação. A gente tem a oscilação Madden-Julian, por exemplo, que ela é uma oscilação de mais curto prazo. As variações também no Oceano Atlântico mais próximas da costa, elas começam a ser mais importantes, né? E essas previsões, a gente consegue ter uma certeza desses fenômenos,
com um mais curto tempo de prazo para a gente fazer aquela previsão e ser uma coisa mais assertiva. Então, essa previsão ela acaba ficando um pouco mais volátil, acaba variando um pouco mais. A gente não tem um El Niño ou uma Laninha para ditar ali a precipitação nessas regiões. Então, outros fenômenos de mais curto prazo, eles acabam influenciando mais, sendo mais importantes para caracterizar o regime de chuva daquela região. Perfeito. Neutralidade não quer dizer dentro da média, né? Quer dizer que é muito mais confuso, que é muito mais volátil. Quer dizer que vai ser muito mais difícil de prever só. Porque no final, se tem uma laninha, a gente sabe que na média vai ficar o sul abaixo da climatologia, o norte vai ficar mais chuvoso, mas se não tem nem El Niño nem laninha, tudo fica muito mais caótico. Fica um mês muito para cima, outro mês muito para baixo, é muito mais difícil de ter uma direção certa para seguir. Ok. Exatamente. Por isso que a gente, às vezes, pensando até no nosso planejamento do SIM, né? O que é melhor? Ter uma laninha, ter um El Niño ou a neutralidade? O neutro normalmente não é bom. Ele não é bom justamente pela falta de previsibilidade que ele traz pra gente. Então, mesmo que ele não acarrete uma condição mais seca ou mais quente em algum momento, ele acaba trazendo uma imprevisibilidade muito grande. Às vezes é melhor a gente saber o que vai acontecer, mesmo que seja ruim, do que não ter ideia do que vai acontecer ali para frente. Certo. Beleza. Aqui a gente trouxe agora as previsões, né, de consenso da Climatempro para outubro, novembro e dezembro. Aqui a linha de cima é a temperatura e a linha de baixo é a chuva. A primeira coluna é de 2022, né, a previsão para agora. A segunda coluna é a média é a média da chuva e da temperatura. E a última coluna é a 2021, né, o que a gente teve no ano passado em relação à temperatura e em relação à chuva. Para outubro, aqui falando da chuva, a gente não espera nenhum atraso nesse período úmido. A gente espera uma irregularidade das chuvas. A gente já vai ter chuva ali no Alto Paraná, né? A gente já vai ter chuva nessas principais bacias aqui, também no Alto São Francisco, a gente tem chuva no Grande, no Paranaíba, mas são aquelas chuvas pontuais, mais localizadas, mas são pancadas de chuva. Então a gente já começa a ter chuvas ali suficiente para preparar o solo para esse início de período úmido. Então a gente, assim, não tem uma queda tão rápida do preço, porque a gente começa a ter chuva, mas essas chuvas são para umedecer aquele solo, para preparar aquele solo. A gente está passando agora por um período mais seco, né? A gente não tem quase chuva nessa região. A gente teve um evento que foi uma chuva praticamente insignificante na região ali do Alto Paraná. Então, o solo está bem seco ainda, e a partir de outubro a gente já começa a ter essas pancadas de chuva. A gente não espera que sejam aquelas chuvas persistentes de 4, 5 dias, que são caracterizadas pelaquela zona de convergência do Atlântico Sul, que são aquelas chuvas que vêm desde a Amazônia até a região sudeste. Em outubro a gente não vai ter isso. São aquelas pancadas de chuva que duram ali o período da tarde, que são mais localizadas nessa região do Alto Paraná, do Alto São Francisco. Na região mais aqui do Baixo Paraná, do Médio Paraná, a gente teve uma tendência mais seca. Um sul aqui, por completo, também mais seco. Como eu falei, a gente vai ter ainda mais a influência da laninha. Ela vai se intensificar ainda mais. Então, a gente tende que esse sul comece a ficar ainda mais seco nessa região. Em relação ao ano... Isso que eu ia falar. Exatamente. Em relação ao ano passado, no ano passado, em 2021, a gente teve um início de período úmido muito bom. Esse ano, a gente não espera que seja igual ao ano passado. No ano passado, a gente teve chuva no Baixo Paraná, no Médio Paraná, no Alto Paraná também. Foi uma chuva bem generalizada em toda essa região. Nesse ano, não. Essas chuvas ficam mais concentradas na região ali do Alto Paraná, e o Baixo e o Médio Paraná, ele já fica um pouco mais seco. Então, o preço ele não vai cair tão rapidamente como caiu no ano passado. Essas chuvas são justamente para isso, né? Para preparar o solo, para em novembro, sim, a gente ter aquele período úmido mais abundante, né? Aquelas chuvas mais abundantes, mais persistentes. Aqui chegando em novembro, como eu falei, a gente tem essa chegada aqui do período úmido na região centro-oeste, sudeste. A gente tem aquelas chuvas que são características da zona de convergência do Atlântico Sul, aquelas chuvas que duram 4, 5 dias, e aí chove bem em toda essa região também do Alto Paraná, do Alto São Francisco. A gente tem alguma coisa ali também no Médio Paraná, e um sul mais seco, né, com chuvas abaixo da média. Esse novembro, a gente já pode comparar esse novembro com o novembro do ano passado. O novembro do ano passado foi um novembro muito bom,
E esse novembro, ele tende a ser também um novembro muito bom, com essas chuvas mais abundantes. E aí sim, né, a gente vai ter uma elevação nas zenas muito mais rápida, porque a gente já vai ter esse solo preparado em outubro, e novembro, essas chuvas já caindo mesmo, bem volumosas, bem persistentes, e a gente tem uma elevação da ENA e também, consequentemente, uma queda no preço durante o mês de novembro. Ana, fica à vontade também, caso você lembre de alguma coisa, se eu perder algum ponto, por favor. Aqui a gente tem dezembro. A gente espera que haja algum mês que vai haver uma quebra desse período úmido, né? Um mês que não fique tão bom. A princípio, as previsões estavam mostrando que seria dezembro, que seria o mês de dezembro, onde a gente teria ali chuvas abaixo da média, nessa região aqui centro-oeste, parte da região sudeste. Porém, essas previsões, Gustavo, ela tem oscilado bastante. A gente já tem visto muitos modelos, como por exemplo o CAN, mostrando um dezembro já um pouco mais úmido, tendendo a ficar um pouco mais úmido. A gente já não espera mais que ele seja tão seco como a gente estava mostrando. A gente sabe que dezembro ele é um mês de chuvas muito volumosas, né? A gente vinha mostrando essas chuvas abaixo da média, mostrando essa tendência um pouco mais seca, mas isso tem melhorado. Essas previsões já estão mais otimistas, tendendo para um dezembro mais úmido. E é bem importante também destacar, né, que a gente vê aqui um sul com chuvas acima da média, justamente por causa dessa gangorra de precipitação. A gente tem aqui um centro-oeste, sudeste com chuvas abaixo da média, a gente tem um sul com chuvas acima da média. Então é importante ressaltar um detalhe. Se esse centro-oeste, sudeste, ele está tendendo a uma melhora, está tendendo a ficar mais úmido, esse sul vai ter uma tendência contrária. Ele vai tender a ficar mais seco. Então sempre vai ter essa gangorra de precipitação. Então, se o nosso centro-oeste, sudeste está ficando um pouco mais úmido, o nosso sul ele vai tender a ficar um pouco mais seco. O mapa de 2021, né, a gente teve um dezembro muito bom no ano passado, né, chuvas bem abundantes aqui, e esse dezembro ele começa a tender justamente para um dezembro mais úmido, mas por enquanto não chegando a patamares tão elevados como a gente teve em 2021. É aquela conversa que a gente teve na semana passada também, né, de ter um mês nesse meio de período chuvoso, do período úmido, né, onde ele vai ser um pouco pior. E por enquanto parece que dezembro, mas conforme passam as previsões, conforme passam os novos cenários, isso tem tendido a acontecer só em janeiro, e dezembro tem melhorado. Então, até na previsão de mostrar um pouquinho mais para frente, dá para ver que a ENA para dezembro não está tão baixa, não está nem seguindo tanto esse cenário aí, porque a gente tem realmente observado uma melhora nas previsões para dezembro de forma bastante consistente. Então, é provável que a gente tenha um Q3 geral, né, um pouco melhor, porque um outubro que não é ruim, um novembro é muito bom, e um dezembro também muito bom de chuvas para o sudeste e centro-oeste. Então, isso tem caminhado nessa direção de uma melhora para esse final do ano agora. Então, por enquanto, numa parte do cenário está pior ainda no dezembro, mas ele tem caminhado numa direção de melhorar bastante. Então, a gente está entendendo que isso vai inverter, que esse dezembro vai melhorar e que esse janeiro vai piorar um pouco. Isso. Falando até de dezembro também, né, aproveitando já esse gancho, a gente tem sugerido para vocês utilizarem o VE e o LS também do dezembro, né, justamente por conta dessa melhora. Aqui a gente tem tanto no sudeste quanto no sul, né, dezembro a gente tem esse 89 para dezembro e o limite superior de 99. Então, para o sudeste aqui a gente aconselha que fique entre esses valores por enquanto. Essa tabela aqui é a tabela de ENAs que a gente envia para vocês também toda terça-feira, né, com as atualizações. Amanhã a gente já vai ter uma nova atualização dessa tabela. Essa primeira linha aqui seria o VE, a segunda linha o LS e a terceira linha o LI. Por enquanto, acho que a maior questão assim que seria para se atentar um pouco mais seria essa questão do sudeste de dezembro, né, que ele está tendendo a ficar mais úmido ali nessa região do sudeste e centro-oeste, e aí, consequentemente, esse sul já não fica também tão bom, né? A gente tem um sul aqui com 120 para dezembro, mas é possível que ele não fique tão bom como a gente está esperando, que esse centro-oeste e sudeste tendendo a ficar um pouco mais úmido, esse sul acaba ficando um pouco mais seco. Esse 89 já não é um patamar baixo, né? Ele já não é um patamar ruim,
pensando no mês de dezembro, que já é até bastante otimista. Então, realmente, ele já não indica um patamar ruim para a gente, e a gente ainda indica esse cenário que fica entre esse VE aí e o nosso LS, de uma melhora consistente. Vocês fazem alguma estimativa de reservatório? Não. Não. Não, né? Reservatório não. Tá. E aí a gente trata esse cenário com o cenário também LI, com o cenário LS. Então, como a gente vem comentando que esse cenário para dezembro tem melhorado, a gente tem falado que esse nosso VE vai tender para o nosso LS. Ele vai subir ainda mais nas próximas revisões, provavelmente. Esse cenário para dezembro, pensando em LI, é só se realmente a previsão pivotar e a gente voltar a ter um mês de dezembro muito pior em termos de chuva. Porque esse outubro, novembro, eles têm caminhado numa direção muito consistente, né, de melhora. O que pode estar um pouco mais instável é o dezembro, realmente. Então, a nossa projeção, assim, nosso indicativo mais claro, ele fica realmente num Q4 positivo, num Q4 bom para a região sudeste e centro-oeste, e esse final, que está um pouco instável ainda, mas tendendo para uma melhora consistente daqui para frente. Então, nosso indicativo geral é esse. O que pode, assim, piorar muito, assim, pensar, se tiver alguma mudança muito drástica, o que pode acontecer para esse cenário mudar mais bruscamente? Seria o dezembro piorando bastante. Por enquanto, não temos caminhado nessa direção, temos até caminhado numa direção oposta, mas é esse ponto que a gente fica sempre de olho, né? É o que pode mudar mais bruscamente daqui para frente, mas por enquanto não parece que vai acontecer. Então, pensando em Q4 geral, a previsão que a gente tem é boa, a condição geral que a gente tem para esse indicativo do Sudeste Centro-Oeste é bom. Ele tende a piorar muito para o sul do Brasil, porque o sul realmente é afetado pela laninha, então a gente vai ter uma laninha mais forte entre outubro, novembro e dezembro, então o sul tende a secar daqui para frente, e quanto mais meses ele seca, maior essa intensidade de secamento, né? Então setembro não é um mês ruim, outubro é um mês muito ruim, novembro já está 2 meses sem chover, dezembro piora cada vez mais, então é um sul que tem uma seca persistente e cumulativa, e uma região sudeste centro-oeste que melhora cada vez mais e termina o fim do ano, né, ainda muito bem. Então é nessa direção que a gente está enxergando esse Q4 acontecendo. Para a região norte do Brasil também, patamar bem parecido até como foi o último ano, uma condição de chuva que volta rápido para a região e permanece num nível também muito alto. Então, o norte do Brasil também performa muito bem nesse período inteiro. Está até mostrando aí um novembro com 80%, não é isso? E um dezembro com 106%. E é dali para cima também que a gente espera. É entre isso aí e o limite superior. É um final do ano realmente positivo em termos de afluência para grande parte do país. Em termos de ENA aqui, você tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente, Gustavo? Alguma coisa para a gente discutir? Beleza. Beleza, então eu vou seguindo também com essas previsões agora de um pouco mais de curto prazo. A gente tem essa imagem de satélite agora que ela mostra que não tem praticamente chuva agora sobre todo o Brasil. A gente não tem nada, nenhuma nebulosidade significativa sobre nenhuma bacia. E para os próximos dias a gente não tem também nenhuma previsão de chuva significativa. Essa aqui é a previsão de chuva por bacias, né, por pêntadas, aquela que a gente manda no boletim diário. Essa primeira pêntada do dia 22 ao dia 26, a gente vê uma semana bem seca aqui para todas as bacias do SIM, né? Os valores bem em torno de 0. Então, a gente não tem nenhuma precipitação significativa até a próxima semana aqui, do dia 27 ao dia 31 de agosto. Esse finalzinho de agosto começou agora a surgir uma frente fria e que vai ficar mais concentrada na região ali, nas bacias do subsistema sul. A gente tem alguma precipitação mais concentrada aqui no Jacuí, Uruguai, o maior valor fica no Iguaçu, mas é algo bem em torno aqui de 15, 20 milímetros, não é nada tão significativo assim para elevar as zenas, né, para ter um impacto tão significativo. Mas já ajuda a essas zenas não caírem tão rapidamente. A partir disso, nessa última pêntada, do dia 1º ao dia 5 de setembro, a gente já tem uma semana um pouco mais chuvosa aqui, também sobre as bacias do subsistema sul, desde Jacuí, Uruguai, Iguaçu, e algo que fica em torno de 25, 30 milímetros. No Iguaçu a gente tem algo em torno mais de 15 milímetros. Como a gente comentou também nas últimas reuniões, em setembro a gente já tem uma passagem mais regular de frentes frias na região, principalmente na região sul, mas algo relacionado por enquanto às chuvas fracas.
Olhando agora por semana operativa, a precipitação, para saber se ela vai ficar acima da média, abaixo da média, e a gente consegue também ter uma visão um pouco mais espacial dessa chuva. Aqui na semana operativa do dia 20 ao dia 26 de agosto, tanto o modelo SMWF quanto o CFS, eles preveem aqui por sul uma semana mais seca em toda a região sul, aqui sobre as bacias. Então, nessa semana, a gente não espera nenhuma precipitação, nenhum sistema passando por ali. Na semana do dia 27 de agosto ao dia 2 de setembro, até como a gente viu também na previsão por pêntada, a gente tem uma chuva um pouco mais concentrada aqui na região sul, sobre as bacias do Jacuí, Uruguai, parte também do Iguaçu. Tanto o SMWF quanto o CFS, eles veem aqui algum sistema se aproximando da região sul do país e que vai causar alguma precipitação, mas é uma precipitação mais fraca, que deixa a chuva ali dentro da média, um pouquinho acima da média, não é nada tão significativo, não é nenhum evento extremo, como a gente viu nas últimas semanas. Aqui na semana do dia 3 de setembro ao dia 9 de setembro, os modelos eles já veem uma chuva um pouquinho mais intensa e um pouquinho mais espalhada também, né? Abrangindo outras bacias aqui, como o Baixo Paraná, pegando também o Panema, mas uma chuva mais fraca. Então pode ter aqui a presença de algum sistema frontal, né? Alguma frente fria, alcançando a região sul do país, pegando também essas bacias um pouco mais ali de sudeste. Mas por enquanto é uma chuva fraca que a gente está vendo para essa semana, mas já é alguma chuva durante essa primeira semana de setembro. Na semana operativa do dia 10 de setembro ao dia 16 de setembro, os modelos eles acabam divergindo um pouco. O SMWF ele mostra aqui sobre as bacias uma precipitação dentro da média, ele coloca uma precipitação mais acentuada aqui para o Rio de Janeiro, São Paulo, mas nada de fato sobre as bacias. O CFS ele já vê aqui um sul mais úmido, ele vê um sistema um pouco mais intenso do que o SMWF. Pode ser também a chegada de uma frente fria, a passagem de algum cavado por essa região, que vai causar chuva sobre essas bacias do sul, parte também do Baixo Paraná, do Panema. Então a gente fica um pouco mais atento para essa semana aqui do dia 10 ao dia 16 de setembro. Na semana operativa do dia 17 ao dia 23 de setembro, o SMWF ele vê uma semana aqui um pouco mais seca, com chuvas abaixo da média, dentro da média para parte do Baixo Paraná, parte também do Panema, Médio Paraná. E o CFS ele começa a ver uma chuva aqui já na região sul também, bem característico da passagem de alguma frente fria nessa região. Então a gente pode ter algum sistema passando por ali, mas um sistema também fraco. O SMWF ele já mostra alguma precipitação aqui, um pouco mais localizada nessa região mais centro-oeste, parte da região sudeste também, indicando alguma chuva nessa parte do Alto Paraná. Então a gente fica atento a essa chuva. O CFS ele não mostra essa chuva ainda, ele mostra aqui algo em torno da média. Em torno da média agora é algo bem seco, né? Seria uma precipitação bem fraca, mas o SMWF ele já começa a ver algum sinal aqui de um pouco mais de chuva nessa região das bacias ali mais localizadas no centro-oeste. Pega também parte do Alto São Francisco. Então a gente fica um pouco mais de olho para essa semana do dia 17 ao dia 23 de setembro. Mas a gente não espera que sejam chuvas muito intensas. Pode ser alguma chuva fraca nessa região, que já comece a contribuir ali para começar a umedecer mesmo o solo, a ter um pouco mais de chuva, mas uma chuva um pouco mais fraca. Como a gente sabe, nessa região, essa época está muito seca ainda. Nesta última semana operativa aqui da análise, do dia 24 de setembro ao dia 30 de setembro, os modelos, tanto o SMWF como o CFS para o sul, eles veem aqui uma precipitação um pouco mais acima da média sobre as bacias, dentro da média. O CFS ele coloca aqui um sistema bem característico de frente fria mesmo, chegando aqui até a região sul, avançando um pouquinho sobre a região sudeste também. Então a gente pode ter alguma chuva também fraca. O que a gente viu durante essas semanas operativas? Resumindo agora, nesse mês ainda de agosto, a gente tem apenas mais um próximo evento de um sistema frontal que vai chegar na próxima semana, mas algo que vai ficar bem concentrado ali nas bacias do Jacuí, Uruguai, Iguaçu, mas uma chuva que fica ali em torno dos 20 milímetros, nada muito intenso. A gente não espera nenhum evento extremo mais no mês de agosto. No mês de setembro, a gente tem essa passagem regular de frentes frias
Então, a cada semana aqui, a gente viu que tem alguma frente fria passando pela região sul, alcançando um pouquinho aí também do Baixo Paraná, do Panema, mas mais associado com uma chuva um pouco mais fraca. A gente pode ter alguma coisa pontual, um pouco mais intensa, mas isso fica um pouco mais claro conforme vai chegando o dia, né? Conforme esse horizonte de previsão, ele vai diminuindo. E a gente viu também nessa semana aqui do dia 17 ao dia 23 de setembro, o SMWF dando um sinal de chuva ali nessa região mais centro-oeste, pega ali o Alto Paraná, o Alto São Francisco. Então a gente fica um pouco mais atento para essa previsão, para ver se ela vai realmente se manter ou se esse quadro vai começar a mudar. Acho que é legal a gente comentar que para a região sul do Brasil, para a região do Baixo Paraná, do Paranapanema e do Médio Paraná, não tem previsão de quase nenhuma semana seca em setembro. Então a expectativa para setembro tem aumentado muito em termos de chuva e de vazão, consequentemente. Então a expectativa agora, nesse quase final de agosto já, não é de setembro seco. A gente vai observar que conforme a laninha vai se intensificar para setembro, outubro, esse secamento vai sendo gradual. Então setembro não vai ser seco. A gente vai ter chuva ali entre a média, acima em alguns pontos ainda, mas de forma nenhuma a gente espera um setembro que seja seco na região sul do Brasil. Então, pensando em falta de chuva ou nessa condição até para a região sudeste também ficando mais seca, é cedo para isso ainda. Só vai acontecer conforme a laninha vai se intensificar para outubro, novembro. Setembro agora ainda é um mês com muita chuva no centro-sul. Não vai secar tão rapidamente. Não vamos passar de um agosto super chuvoso para um setembro super seco. Ele vai ter muita água ainda para cair nesse próximo mês. Sim. Exatamente, Ana. A gente tem as rodadas aqui do SMWF e do CFS para setembro. A rodada do SMWF mensal, ela sempre sai no primeiro dia do mês, de cada mês, no primeiro dia do mês. Essa última atualização que a gente tem foi do 1º de agosto. E o SMWF, ele ainda enxergava um setembro muito seco. Mas a expectativa é que esse setembro não fique tão seco assim como ele vinha mostrando. A gente consegue ter uma atualização desse setembro pelo SMWF com a previsão estendida dele de 46 dias. E a gente consegue dar uma olhada ali naquele setembro, né, para ver como é que está o comportamento da chuva. E aí eu vou mostrar no próximo slide também. Já o CFS, ele tem uma atualização diária de cada mês. E ele vem se mostrando um pouco mais chuvoso aqui. Nada ainda, por enquanto, tanto assim sobre as bacias, né? A gente vê alguma coisa ali no Iguaçu, mas um pouco mais fora das bacias, aí a gente vê realmente uma chuva um pouco mais intensa. Mas ele já começa a molhar um pouco mais esse setembro aqui em comparação com as rodadas anteriores. Sim. A gente tem aqui aquela rodada estendida do SMWF Ensemble e do SMWF Controle, estendida para 46 dias, e a gente consegue olhar esse mês de setembro, como eu falei. Na rodada que saiu agora no dia... Essa aqui é a última rodada que a gente tem atualizada, né? Que saiu na última quinta-feira. O Ensemble o Ember Ensemble do SMWF é como se o SMWF tivesse várias configurações, ele é configurado de várias formas, então a gente tem diferentes rodadas e depois faz a média dessas rodadas. E aí a gente tem um Ensemble, e simplificadamente seria isso. E o SMWF Controle é como se fosse a configuração padrão do SMWF. É uma configuração original dele. Tanto o membro Ensemble quanto o Controle, eles começaram a colocar um pouco mais de chuva nesse sul, principalmente aqui sobre as bacias do Jacuí, parte da bacia também do Uruguai, então a gente já vê um pouquinho esse sul um pouco mais molhado nessa região. O Controle, ele também começou a molhar um pouco mais. Em geral, eles acabam molhando toda a região ali, centro-oeste, norte, mas isso ainda parece um pouco superestimado. A gente não espera que tenha tanta chuva assim, como eles vêm mostrando aqui em toda essa região norte, sudeste, centro-oeste. Então a gente não espera isso. A gente espera que tenha realmente essa passagem regular de frentes frias ali pela região sul, que esse sul ele fique menos seco, né? Em alguns pontos ele pode até ficar acima da média, sim. Mas a região centro-oeste e sudeste a gente não espera que tenha toda essa chuva como ele está mostrando. Aqui a gente também tem a previsão de consenso da Climatempo. Por enquanto a gente manteve esse mapa aqui seco, mas possivelmente a gente vai alterar esse mapa que está bem seco aqui para a região sul e a gente vai colocar um pouco mais de chuva sobre essas bacias. A gente não espera que ele seja tão seco como a gente vinha mostrando antes.
e que a gente acaba finalizando. Você tem alguma dúvida com respeito também a setembro, Gustavo, a essas primeiras semanas Não, de setembro? a gente realmente a gente conseguiu semana passada fechar as posições aí de setembro, né? De agosto, setembro. Agosto falta um pouquinho, mas agosto o preço está fechado já. Mas então aquela exposição toda que nós tínhamos, nós não temos mais. Então setembro a gente tá tranquilo. Talvez a gente fizesse algumas operações de curto prazo aí, mas ainda está muito incerta essa questão do setembro. Estamos acompanhando aí, mas a princípio o que eu precisava de informações era isso aí, pro Q4, que a gente está pouco posicionado ainda, e com as informações que eu recolhi aqui, eu vou trocar uma ideia com o pessoal do Mido lá, para poder ver se a gente desenvolve alguma coisa. E claro, tendo alguma dúvida adicional, a gente volta a recorrer a vocês. Por favor, com certeza, Gustavo, perfeito. Tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, fica à vontade, pode mandar uma mensagem, ligar pra gente. A gente está Excelente. sempre à disposição. Excelente. Qualquer impressão também, se achar que a gente está um pouco baixo, quiser discutir alguma posição com a gente também, fica à vontade, para a gente Legal. trocar essa ideia também. Bacana. Agora a gente já equilibrou as nossas posições, agora vamos começar a discutir os próximos passos. Né? A gente está muito preocupado com setembro, mas setembro realmente veio essa chuva boa aí, que o pessoal deu uma animada, então a gente já resolveu a questão do setembro. Vamos agora começar a pensar, talvez semana já na questão de Q4, mas ainda está muito incerto também, não tem certeza envolvida. E aí a gente, qualquer coisa, a gente volta a recorrê-los. Beleza. Tá certo, ótimo, Gustavo. Você tem algum pedido especial, alguma coisa que você queira ver, que esteja faltando, alguma coisa que esteja interessado, que a gente possa trazer aqui? Ana, legal. Muito obrigado pela pergunta. Eu estava preocupado com o Q4, que você nos trouxe as informações. Eu vou discutir com o pessoal do MIDO agora, para a gente ver se tem alguma dúvida que seja interessante levantar, assim como adicionar alguma informação pertinente aí nos relatórios. Mas a princípio está tranquilo. Desde que se eu tiver alguma demanda, eu volto a recorrê-los. Ok, beleza. Tá bom? Tá combinado. Muito obrigado. Gustavo, deixa eu até te fazer uma outra Opa. pergunta. Você Vai. gostou desse padrão de apresentação? Hoje a gente resolveu dar uma invertida, tiramos um pouco também dessa parte de oceano. Às vezes a gente falava muito mais do fenômeno que estava Sim, atuando, né? Hoje a sim. gente tentou Sim. limpar um pouco isso, ser mais objetivo também. Não, bacana. Eu acho que faz parte. É importante também a gente ver uma visão um pouco mais macro, né? Porque é através da visão macro que a gente consegue enxergar esse micro aí que a gente está discutindo agora. É importante sim, mas eu concordo contigo. Talvez a gente faça isso semana sim, semana não. Coloque uma visão mais macro para a gente entender no longo prazo movimentações climáticas aí. Mas Certo. tá legal, ficou objetivo, ficou dentro do prazo. Acho que a gente não vai fugir nada disso. São 14h40, dentro do nosso objetivo aí. E eu acho que é isso mesmo, de trocar essa ideia semanal aí, para tendo algumas demandas mais pontuais, a gente ter uma explicação um pouco maior. Em relação ao Q4, legal, foi entendido. Eu vou pedir você compartilhar comigo essas slides aí, por favor. E aí eu Com vou certeza. discutir inteiramente e, de novo, a gente volta a demandá-lo se for o caso. Tá bem, tá combinado. Beleza, tá certo então, Tá bom, Gustavo. meninas? Obrigado e uma Tá. ótima semana para vocês. Você também. Perfeito, Tchau, tchau. Obrigada, boa ótima semana. semana. Valeu, brigadão, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.